Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai fazer o quê? Vai falar de O Nosso Sonho Não Vai Terminar desse jeito que você faz. Claudinho Bochecha! Gente, que filme! Que filme! Nosso Sonho. Bom, se você não assistiu, tem que dar um jeito de assistir. Para quem assistiu no cinema, obrigada, obrigada, obrigada. Gente, assistam filme nacional no cinema, porque a produção foi ótima, a história é ótima, e a gente precisa ainda incentivar esse mercado a aquecer, né, o cinema brasileiro, que está cada vez melhor, cada vez melhor. E esse filme é uma prova disso. Eu amo Claudinho Bochecha, sempre gostei, continuo gostando. E acho que mereceu muito, muito, muito esse filme, a história dos dois. E quem não assistiu tem que assistir, gente. Principalmente quem é dessa geração que pegou esse início dos meninos, o final. É muito bacana a história, é muito bem feito e vale muito a pena. Então, se você está aqui, espera que a gente vai falar de Claudinho Bochecha e já aproveita que você está nesse movimento do nosso sonho e deixa seu like, põe seus comentários, se você foi no cinema, se você assistiu em casa, se você ainda não assistiu, se tem vontade de assistir, é melhor você assistir, porque é bem bacana. E aproveita e segue a gente no canal. Toda sexta-feira a gente está aqui no Sessão Pipoca Espiritual, tá? E antes de eu começar a falar um pouquinho mais, eu vou falar para o Damião chegar aqui e falar para a gente a ficha técnica desse filme. A gente vai falar de Nosso Sonho aqui no YouTube Tatiana Benites, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. E a Tati tem razão, né? Uma coisa que é muito legal, a importância de eternizar histórias, né? De trazer representatividade para a comunidade negra, periférica, os cantores de funk. Nós encontramos o lado espiritual também, né? E olha, vale lembrar, né? Quantos filmes nacionais com biografia de grandes artistas do rock, da MPB. A gente vai lembrar Elis, 2016, Tim Maia, 2014, Dois Filhos de Francisco, em 2005, de Gonzaga de Pai para Filho, 2012, ou seja, filmes muito bem feitos. É aquilo aí, aprendemos a contar boas histórias biográficas. Nosso sonho, data de lançamento 21 de setembro de 2023. O Eduardo Albergaria é o diretor, 1 hora e 57 minutos de duração, é um drama biográfico musical. O filme esteve aí, inclusive, olha só, na lista de representar o Brasil do Oscar, mas perdeu a trajetória de Claudinho Bochecha, a dupla de maior sucesso do funk brasileiro de todos os tempos. A história de uma amizade que se transforma em força, em superação, em conquista, Tati. É isso. Antes de eu começar a falar mais sobre esse filme, vou passar aqui a nossa vinhetinha. Turururum back tum dum. Turururum back tum dum. Turururum back tum dum. Gente, não tem como não cantar. Eu levantei do sofá para ficar dançando. Foi sensacional esse filme, gente. Mas o que eu chorei, vocês não têm ideia do quanto eu chorei nesse filme também. É um filme que é o Bochecha que conta a história, né? E é uma homenagem linda para o Claudinho. Linda, linda, linda. Assim, é uma história que eu não imaginava, que eu não conhecia e que eu sempre fui muito fã deles, né? Continuo, né? Principalmente pela história, mas quando a gente conhece a trajetória, é outra coisa, né? É muito bacana. E é uma história que, falando, né, do Bochecha, quando ele conta toda a história
da dupla, né? Ele conta a história da amizade dos dois, na verdade, né? Mostra o núcleo familiar complicado, né? Mostra aquele núcleo familiar que não tem uma estrutura sólida, né? Dentro de uma comunidade. Então, tudo favorece para que eles não cheguem em lugar nenhum, né? Tudo contra, né? Menino pobre, menino negro, família desestruturada, mora numa favela, né? Numa comunidade. Então, tudo colabora para que ele não chegue. E a família, que é a sua base, né? Tem ali o pai que bebe, né? Tem a separação dos pais, aquela coisa de separa, volta, tem a violência doméstica, então tudo muito complicado, né? Dentro de um lar. E nós sabemos, né, dentro do espiritismo, que isso não é por acaso, né? Que nós viemos dentro daquele núcleo familiar, dentro daquela casa, com aqueles tipos de pais, né? Porque nós precisamos passar por provas com essas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente fala, nossa senhora, mas fulano, ou eu tive que passar por uma prova tão absurda, né? Dentro da minha própria casa. E é verdade, né? Às vezes a gente custa entender, né, ou aceitar, e muitas coisas a gente não tem que aceitar, tá? Não é porque a gente está dentro da nossa casa e porque a gente aprende que a gente tem que passar por provas e não sei o quê, que a gente tem que aceitar tudo que as pessoas fazem. Não é nada disso, né? Não é isso que a gente está falando aqui, mas que muitas vezes a gente precisa aprender algumas coisas com estas provas, né? Então, é o aprendizado das provas. Não significa que a gente precisa aceitar tudo que está acontecendo ao nosso redor, ok? E ficar quieto e falar, não, foi Deus que quis, foi Deus que mandou, né? A gente escuta muito isso. Não é, né? A violência doméstica, esse tipo de coisa, a gente precisa denunciar, a gente precisa sair desse ambiente. Então, não é isso que a gente está falando aqui. Mas dentro do filme, né, a gente presencia cenas assim, né, de um núcleo familiar desestruturado, complicado. Então, isso traz consequências para as crianças, isso traz consequências para nós, né, que vivemos neste mundo. Então, faz com que a gente tenha atitudes, né? Eu vou ficar em casa e vou suportar, ou eu vou sair de casa e vou lutar por algo melhor, o que eu vou fazer? Então, isso faz com que a gente tenha que tomar algumas atitudes em alguns momentos da vida. E em determinados casos, essa atitude tem que ser muito pequena, né? Desde muito pequeno. Então, trouxe assim uma reflexão sobre, poxa vida, né? Tanta gente às vezes passa por tanta dificuldade que a gente nem imagina. A gente fala, não, mas a pessoa veio de um lugar super humilde. Essa pessoa que passou por uma vida humilde, ela pode ter passado muita dificuldade ou não. Né? Ela pode ter passado por um núcleo familiar abusivo, violento, ou não, porque nem todas as famílias são iguais, porque nem todos os âmbitos são iguais. Então, cada um de nós é diferente, cada família é diferente. E me trouxe muita reflexão, porque a gente sabe só o que está fora, né, da pessoa. A gente só vê o sorriso no rosto, mas a gente não sabe o que está passando, o que cada pessoa está passando internamente, né, Damião? A gente vê o externo, né? Ou aquilo que interessa, a pessoa está sempre sorrindo, tal, e às vezes tantos e quantos desafios essa pessoa passa, né, Tati? E olha, a gente falando de nosso sonho, a Tati estava falando aí, né, de que o filme gira em torno, né, da infância, da amizade deles, né? Antes desse sucesso nacional aí,
que eles acabam realizando, conquistando, né? E o filme é narrado sobre a perspectiva do Bochecha, né? O Juan Paiva interpreta a versão adulta do Bochecha, e o longa passa constantemente a energia de alguém que está desabafando sobre erros e acertos do passado. Juan Paiva e Lucas Penteado, interpretando Claudinho e Bochecha, parecem os atores certos, né, para dar vida aos protagonistas. Né? E o filme ainda mostra os conflitos, né, pessoais de Bochecha, principalmente com o pai, o Bochechão, a conexão forte de amizade com o Claudinho. E aí, aqui é sessão pipoca espiritual. Deixa eu contar um pouco de bastidores do filme para você. Numa entrevista, né, ali na telinha, o Lucas Penteado conta que sentiu uma ligação espiritual, palavras dele, ligação espiritual com o Claudinho durante as filmagens. Aí abre aspas, o que ele disse. Senti a presença dele desde a preparação para o filme. Houve uma conexão muito grande entre mim e ele. Não tive como me conectar diretamente ao Claudinho, mas a energia dele estava presente o tempo inteiro. Fecha aspas. Essa foi a impressão do ator quando começou a estudar o roteiro do filme e assistir os vídeos sobre a trajetória do funkeiro. Quando chegou na parte do retorno à pátria espiritual dele, né, apagaram todas as luzes do hotel. A luz apagou e voltou segundos depois. Foi o momento em que entendi que deveria mesmo fazer o Claudinho e que estaria ali o tempo todo me ajudando, me apoiando. Digo isso independente de religião. Não sou espírita, mas senti uma conexão energética e espiritual muito forte a partir daquele momento. É isso, Tati. É muito legal, né, gente? Eu chorei do filme do começo ao fim. Eu levantei, eu dancei, eu cantei. Aí teve parte que eu voltei para cantar de novo. E é muito engraçado, né? Porque o filme é bonito, né? Apesar de você ver que eles passaram por muitas dificuldades, né? A gente entende a amizade dos dois, né? Desde pequenos e sempre juntos, né? E o Claudinho é quem dava a força. O Claudinho era o cara que falava, a gente vai dar certo, a gente tem que tentar, a gente tem que fazer tal coisa, né? E o Bochecha, ele era o cara mais pé no chão, do tipo, não, né? Não, vamos devagar, não vamos, não vamos, né? Era aquela coisa, porque o núcleo familiar dele não acreditava nele também, não era isso, né? Então, o Claudinho sempre foi o cara do apoio, sempre foi o incentivador, né? E é bonito ver que eles se conheceram crianças e depois, quando jovens, eles se reencontraram por causa das dificuldades da vida e porque Deus fez com que eles se reencontrassem num momento ímpar, né? E eles se reencontraram e o Claudinho com essa gana de fazer, de falar, de mostrar para ele que o baile funk não era isso que é hoje, né? Era diferente antes, né? Tanto é que a música, se a gente escutar o funk de Claudinho Bochecha e escutar o funk de hoje, a gente vai ver que não tem nada a ver, né? São coisas diferentes, né? O ritmo é diferente, né? A Claudinho Bochecha era muito mais dançante, né? Tinha muito mais ritmo, na minha opinião, né? E daí eles começam, né? O Bochecha era bom para escrever, e daí eles começam a juntar os talentos, né? O Claudinho, ele é muito cúmplice, né? Dessa amizade, né? Então ele é muito de apoiar em tudo, né? O Bochecha também, mas o Claudinho era muito, né? Então, quando ele vai embora, essa dor, né? E como o Bochecha está ainda, porque no final do filme ele fala sobre isso, né? De ainda ter que superar essa perda, né? É muito dolorido para todo mundo, né? Aquele que sempre incentivou, aquele que sempre esteve ali,
ter ido embora, né? E ele era o cara da fé, era o cara que dava tudo dele ali naquilo e falava, cara, vai dar tudo certo, dava errado, e daí ele falava, vai dar certo, tá tudo certo, né? Não tem problema, né? Era o cara da paz, né? E a amizade, né, mostra que como fortalece e como a amizade pode fazer a diferença na nossa vida. Então, eu acho que a grande mensagem também desse filme é como a gente tem que abraçar os nossos amigos, né? Como a gente tem que valorizar esses nossos amigos, porque a gente não sabe se amanhã eles vão estar ali do nosso lado, né, Damião? Sim, e olha, é aquilo que você estava falando, né? A gente vai falar de Claudinho Bochecha, né? De Nosso Sonho. Eu vou pegar algumas frases do filme. Ele mencionou que a vida é assim, acaba, de repente, nosso sonho. A verdade é que o nosso sonho não ia terminar nunca. Quem tem talento não tem patrão. Ele mencionou que a vida é assim, que é uma brincadeira de criança que pode se tornar um sonho e que o sucesso não faz, né? E a comunidade não é só tiroteio e droga, tá lá numa conexão de outro mundo também é possível de acontecer ou de ter acontecido em qualquer outra relação entre amigos. São dois rapazes que se adoram desde a infância e juntos sonharam um futuro melhor. E você está falando de amizade, Tati. Com o verdadeiro amigo, temos a chance de praticar a real amor para com o próximo, como Jesus recomendou, de acordo com Emmanuel, na pergunta 174 do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, a amizade sincera é um oásis de repouso em nossa caminhada evolutiva pelo plano terrestre. Baseado nos sentimentos nobres que acompanham a verdadeira amizade, a alma encontra forças para continuar diante das lutas da vida. O amigo sincero é aquele que se apoia, que está próximo, que auxilia e compartilha, que entende o que se afiniza a nós, independente das condições em que nos encontramos. O verdadeiro amigo é aquele que se torna o emissário da paz aos nossos corações, mesmo que endurecidos, preenchendo-nos com sensações de apoio, de esclarecimento e amor em todos os momentos. Você estava falando também de fé, né? A fé do Claudinho, sua conexão com Deus, sua religiosidade, sua fé. Embora Deus conheça nossas necessidades, podemos, através de uma prece, pedir forças, discernimento e auxílio na resolução de algo que se deseja. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão e pensamento. Está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa com a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamentos a meta que se quer alcançar, os meios de chegar lá, da sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. E aí o filme também fala em premonição, né? Pelo enfoque do espiritismo, premonição seria a faculdade psíquica, espécie de mediunidade que todos temos em maior ou menor grau, e qual a possibilidade, o conhecimento antecipado de fatos ou situações futuras, Tati? É muito legal, né, quando a gente fala da fé, né, do Claudinho, porque ele tem uma força interna muito grande, né? E ele fala de Deus, ele chama e fala: não, então agora a gente vai rezar, vamos fazer uma oração agora a gente vai conseguir, acalma seu coração, né? Então, eu não consigo pensar muito em superação, nos sonhos, sem pensar na fé, né? Mesmo porque eu acho que quando eles estavam juntos, que eles escreviam as músicas, que eles faziam as coisas juntos, né? Quando a gente lê a letra das músicas, tem muita coisa que é deles ali e que eles estavam vivendo. E eu lembro, ainda no filme ainda fala também dessa música, né? Que daí quando fala, né, a nossa história vai virar cinema e a gente vai passar em Hollywood. Talvez eles não passem em Hollywood, mas eles viraram cinema. Então tinha muita premonição ali também nas coisas, nas letras, né? Que isso mexeu com quem era, com quem é fã, né? Com quem era fã da dupla e tal.
Então, isso mexeu muito comigo, né, emocionalmente, quando eu começava a pensar nas letras das músicas e tal. E eu acho que essa fé foi o que moveu ele para tudo, né, para todas as coisas que eles fizeram, porque ele era o impulso, mas o Bochecha era aquele que aceitava esse impulso, né? Porque não adianta também, às vezes, a gente querer dar um empurrão se o outro não aceita, né? O Claudinho saiu de cena, né? Para que o Bochecha brilhasse, né? Então, tudo isso, né, faz, eu acho que do Claudinho essa luz, né? Que ele era já era a luz aqui, né? Não é que, nossa, morreu, virou santo, não é isso, né? Ele era uma pessoa muito iluminada, né? Ele era um menino muito iluminado, muito feliz, muito alegre, muito contente. Ai, como eu não sei nem dançar, gente, sabe empinar pipa? Faz um movimento, né? Sabe mergulhar, né? Gente, essa dancinha do Claudinho Bochecha ficou para a história, né? Não tem como não lembrar deles, não tem como a gente não fazer o movimentinho do funk que eles faziam na Xuxa quando eles iam dançar, né? Então, são coisas que, quando a gente é jovem, né, a gente tem mais coragem de arriscar, a gente tem mais coragem de superar muitos dos nossos entraves, né? E essa ligação, né, do Claudinho com Deus, né, com a fé dele, é muito legal quando ele passa isso para o amigo também, né? Quando ele passa isso para o outro. E aí eles superam esses obstáculos, né? E nessa superação, fala de perdão também, né? Que também é o Claudinho que ajuda a pensar nesse perdão, né? Então, o filme fala de muitas questões ali, fala da questão social, fala das lutas, né, da questão familiar, fala do núcleo familiar, fala da fé, mas fala também do perdão, né? E isso é muito positivo na história deles, né? Porque eu acho que isso auxilia a gente a crescer um pouco mais. E quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta um pouco, né? E quando tem a questão do pai, né? Dessa libertação com esse sentimento, né? Porque existia a culpa, existia a raiva, e existia também a necessidade de querer que os pais o vissem, né? Ah, eu quero que meu pai veja o que eu estou fazendo. O pai não estava nem aí, né? E depois que passa muita coisa, né, na vida deles, né, vem a fama e tudo mais, né, essa questão do perdão, eu acho que nunca é tarde para a gente perdoar, né? Nunca é tarde. A gente sempre tem que estar com isso, por mais que a gente fale, ai, mas é muito difícil perdoar, pode não ser fácil, mas é uma liberdade quando a gente consegue fazer isso de coração, né? E não é o perdão da boca para fora, né? É o perdão de coração. A gente vai conseguir pensar na pessoa sem ter raiva, já conseguir pensar na pessoa sem ter vontade de matar ela, né? Então, foi de coração, né? Foi genuíno. E eu achei que o filme amarrou muitos temas que são importantes para contar a história de dois meninos, né? Porque o Claudinho foi embora menino, né, Damião? Sim, né? E o filme trata de forma muito muito bonita essa passagem dele, o contar disso. Você tem que assistir esse filme, aquilo que a Tati disse, se emocionar, né, com da forma que eles foram conduzidos. Você falou do perdão, Tati, o perdão das ofensas nos coloca na posição de não mais odiar. É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio, o rancor, o desejo de vingança ou de punição. Perdoar é dar o direito a cada um de ser como é, e nos dar o direito de sermos como estamos, entendendo que nosso estado atual é provisório e devemos estar em constante melhoria, Tati, né? E é interessante também, né? Porque eu falo, né, que ele era um menino, né? Ele foi muito novo, e daí a gente entra na questão de por que tão jovem, por que, no auge da carreira, porque foi no auge da carreira, né? E daí as pessoas se revoltam com esse tipo de coisa,
Quando nós entramos para o Espiritismo e a gente começa a entender, né, que existe uma nova chance, que a vida continua, né, que nós estamos aqui por um prazo limitado, a gente não sabe até quando, a gente não sabe qual, né, com que idade a gente vai partir para o lado de lá, a gente não sabe como, quais as circunstâncias, né? Então, isso gera um pouco de revolta, principalmente quando acontece isso, né? É um filho, é um jovem, um menino cheio de vida, né? Cheio de alegria, um menino bom, né, uma pessoa boazinha, e daí a gente ainda escuta esse tipo de coisa, né? Porque não foi pessoa tal que era ruim, né? Teve que o Claudinho que era uma pessoa boa, né? Claro que nós sentimos essa dor, né? Mas a gente sabe que tudo faz parte dos planos, né, da espiritualidade. E parece até que a pessoa sente, né, que ela precisa ir, que ela vai para longe, que alguma coisa vai mudar para ela. Não estou dizendo que ele sentiu que ele ia morrer, né, mas as últimas atitudes dele, que conta no filme, que não vou dar um spoiler, mas é muito bom, as atitudes que ele teve, né, as reflexões que ele teve foram muito significativas, né, de alguém que estava sentindo alguma mudança, alguma coisa, né, e que foi muito bonita essa passagem dele, né, apesar da dor, dessa separação, né, foi muito bonita essa passagem, né, e essa passagem que ele teve por aqui, mas que a gente sabe que a espiritualidade, ela trabalha para que nós possamos avançar, evoluir, aprender. Então, se ele foi dessa forma, é porque ele precisava passar só por esse período aqui na Terra, deixar esses aprendizados, deixar essas mensagens, né? Talvez pela música, talvez pelo ser que ele foi, né? Com as poucas pessoas que ele conviveu ali, ou com as muitas pessoas que ele conviveu depois, que ele fizesse a diferença na vida dessas pessoas. E ele fez a diferença na vida de muita gente, né? Então, quando a gente se revolta porque foi uma criança, porque foi um jovem, quando a gente estuda um pouquinho da doutrina espírita, a gente sabe que vai continuar, que a gente vai se encontrar de novo com essas pessoas, né? Que apesar da saudade, apesar da dor, a gente vai se encontrar de novo. E como o próprio ator falou, ele sentiu a presença ali, que pode ter sido algo criado por ele porque ele estava fazendo esse personagem, mas pode ter sido um envolvimento espiritual, pode ter sido do Claudinho ou de outro ser que estava ali para ampará-lo, né, para fazer esse personagem, mas que traz com essa energia, né, essa mensagem de que a vida continua, de que a gente precisa aceitar este tipo de situação, né, e entender um pouco mais, apesar da dor, apesar da saudade, que mesmo sendo espíritas, mesmo entendendo tudo isso, a gente vai passar, porque nós somos humanos e nós também passaremos por esses desligamentos de pessoas queridas, de pessoas próximas, de pessoas distantes, né? E que tudo isso é para que a gente evolua, para que a gente cresça e porque a gente precisa aprender algumas coisas aqui. Gente, falei demais. Mas a gente vai estar aqui na próxima sexta-feira. Toda sexta-feira a gente tem a sessão Pipoca Espiritual aqui no canal, mas a gente também está presente na Rádio Boa Nova, também na TV Mundo Maior. Então, acompanhe a gente nos nossos canais, que a gente sempre vai estar trazendo para vocês uma análise espiritual de um filme, de uma série, de um documentário, tá? De um desenho. E pode mandar sugestão para a gente, que a gente também aceita, né? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.